Mas antes, vamos conhecer um pouco a Soft Expert? A Soft Expert é a empresa líder de mercado em soluções para. Fundada em 1995 e contando atualmente gerenciando todas as etapas do seu ciclo de vida. A solução fornece uma poderosa ferramenta de modelagem baseada no padrão BPMN, Business Process Model Annotation. O BPM é a representação gráfica padrão dos processos de negócio, que tem como objetivo diminuir as falhas na comunicação entre stakeholders de negócio e tecnológicos. Essa ferramenta permite o uso de eventos, atividades, tarefas, decisões, lanes e outros elementos para criar rapidamente processos executáveis, com o recurso de arrastar e soltar em um ambiente 100% web. Os usuários podem ainda criar processos e regras de negócio de maneira rápida, adicionar papéis funcionais, criar interfaces amigáveis, formulários personalizados e gerenciar todo o conteúdo relacionado de forma integrada. O foco deste curso é na aplicação teórico e prática do BPMN versão 2.0. Este curso foi criado para analistas de negócios, gestores, líderes de projetos, entre outros que desejam usar o BPMN extensivamente em seus negócios. Vamos então ver os objetivos que queremos alcançar com este curso? Ao final do curso, vamos entender o funcionamento de um processo de negócio. Desenvolveremos habilidades de modelagem através da leitura, análise e criação de diagramas BPMN. Aprenderemos as semânticas dos símbolos BPMN e como melhor utilizá-los. Criaremos diagramas que se comuniquem usando formas BPMN. Desenvolveremos modelos de processos precisos que possam ser claramente entendidos e adotados. Estabeleceremos boas práticas do uso do BPMN para modelagem de processos. E entenderemos as oportunidades e os desafios de adotar o BPMN. Vamos então ver um pouco do conteúdo do nosso curso. Veremos o que é um processo e também um fluxograma de processo. O que é BPM? O que é modelagem de processo? O que é BPMN? Qual é o objetivo do BPMN e por que o BPMN em vez de outras notações? Também veremos um diagrama BPMN básico. Além disso, entraremos ao conjunto BPMN com foco nos elementos básicos da suíte Soft Expert. E entre eles veremos eventos de início, intermediário e fim, atividades e subprocessos. Veremos os 4 tipos de gateways, os objetos de conexão, tais como os fluxos de sequência, mensagem e associações. Veremos também swim lanes e suas divisões, além dos artefatos. E veremos, por fim, o BPMN através de exemplos. Espero você nas próximas lições. Até lá! Falamos sobre processo. É fundamental que possamos entender o que é um processo, pois todos estamos envolvidos em processos diariamente, e o BPM é uma ferramenta de grande importância para organizações e empresas, pois esta ferramenta garante que todos os setores estejam em sincronia para atingir os resultados esperados. Mas afinal, o que é um processo? Podemos definir um processo como um conjunto de atividades ou tarefas estruturadas relacionadas que produzem um serviço ou um produto específico. Ele transforma algo que temos como um insumo em algo com valor, um serviço final para um cliente, seja ele interno ou externo. Em um processo, uma tarefa depende da outra. Ainda que as tarefas sejam realizadas por pessoas diferentes, elas estão relacionadas entre si. Essas tarefas são iniciadas em resposta a um evento, e a maneira como respondemos a este evento é como executamos este processo. E no final, temos algo que não tínhamos no início. Processos nem sempre são tão fáceis de serem identificados, porque eles muitas vezes são intangíveis por não se tratarem de coisas físicas. Nem sempre apontamos para um processo e dizemos, bem, este é um processo. Então vamos pensar em alguns exemplos que podemos encontrar no nosso dia a dia. Um bom exemplo é um caixa automático. Hoje em dia temos várias formas de pagar pelos bens que adquirimos. Temos cartão de crédito, cheques,
bitcoins e outras formas virtuais, mas o dinheiro físico ainda tem o mesmo uso e ainda é aceito em todos os lugares. Por isso, às vezes, temos que ir até o caixa automático retirar algum dinheiro para colocar na nossa carteira. Mas então, como o caixa automático funciona? Bem, nós temos um cartão com nossos dados e também uma senha. Colocamos o cartão e, em seguida, a senha. Se a senha estiver correta, então teremos acesso a todos os serviços que o caixa nos oferece. Temos que informar também a quantia que queremos retirar. E às vezes é possível informar que tipo e a quantidade de notas que queremos. Retiramos o dinheiro e, por último, retiramos um comprovante da transação. Este é um tipo de fluxo que podemos descrever como processo. O processo ao qual descrevemos antes é uma tarefa cotidiana, e empresas também possuem uma série de tarefas e atividades que precisam ser realizadas. Essas atividades estruturadas e que giram em torno da produção de um resultado de valor para o cliente por meio da entrega de um serviço ou de um produto são chamadas de processos de negócios. Processos de negócio nos mostram o que deve ser realizado, como deve ser realizado e quem é o responsável. Processos de negócios são o principal motor das empresas. Quanto mais institucionalizados e automatizados os processos, menor a dependência do conhecimento individual das pessoas e mais rápido o giro da engrenagem empresarial, aumentando assim sua eficiência. Um processo também pode ser definido como um conjunto de atividades que convertem inputs em outputs. Mas o que são inputs e outputs? Input é tudo o que precisamos para executar as atividades em nossos processos. Por exemplo, tudo o que é material, como equipamentos, matérias-primas. E output é o resultado do nosso processo, é o que obtemos, podendo ser um serviço, algum documento ou até mesmo um outro produto. Mas processo é basicamente a maneira como transformamos nossos inputs em outputs. Em outras palavras, é quando utilizamos um recurso para produzir resultados. A eficiência de uma organização depende em grande parte da sua habilidade de planejar, organizar e coordenar seus processos. Portanto, onde há um processo, podemos aplicar o BPM. Com processos bem planejados, modelados e automatizados, gestores têm maior informação sobre os processos da empresa, alocando recursos de maneira eficiente e lucrativa. Na próxima lição, falaremos mais sobre o BPM e a modelagem de processo, que nada mais é do que a representação dos processos de negócio de uma empresa ou de uma organização. Vejo você lá! Nessa lição falaremos sobre modelagem de processo de negócio. Como vimos na lição anterior, todas as empresas e organizações contam com processos de negócios que precisam ser realizados diariamente. Para que esses processos sejam eficientes, precisamos modelá-los, isto é, devemos representar nossos processos de alguma forma. Nossos processos têm vários aspectos, como, por exemplo, modelagem e automação. Esses aspectos de controle e gestão são essenciais para gestores, uma vez que eles têm um grande interesse em administrar e analisar como seus processos estão. Eles querem saber se os processos são eficientes. Eles querem ver medidas e dados sobre o quão frequente seus processos estão sendo executados e também quem está envolvido. Os gestores precisam assegurar que seus processos são otimizados e que eles são o mais eficiente possível. Claro que tudo isto é feito em prol da visão de automação empresarial, pois gestores e todas as pessoas envolvidas no processo têm objetivos que precisam atingir e algum valor que precisam entregar, seja ele um bem de consumo, um serviço ou uma informação. O BPM é uma disciplina que envolve qualquer combinação de modelagem, automação, execução, controle, medição e otimização de fluxos de processo de negócio, em apoio aos objetivos empresariais, sistemas de abrangência, funcionários, clientes e parceiros.
uma melhor utilização do BPM, precisamos aprender a modelar nossos processos de modo que as ações sejam executadas com clareza por todos aqueles que estão envolvidos. Mas afinal, o que é modelagem de processo de negócio? Modelagem de processo de negócio é a atividade de representar os processos de uma empresa, permitindo a transformação e a automatização. A modelagem de processo é a descrição da sequência de atividades executadas em um processo do início ao fim. Através da diagramação de processos, é possível obter uma visão lógica das atividades e mostrar, de forma simples e intuitiva, como o trabalho é, ou deve ser, feito em uma empresa. Existem vários tipos de modelagem de processo disponíveis, tais como o fluxograma, mapofluxograma e o BPMN, que é a que vamos falar. Por isso, existem 3 tipos de aspectos que podemos considerar quando pensamos sobre modelagem de processo. O primeiro aspecto é a representação, ou seja, como vamos representar a modelagem de processo. A representação pode ser gráfica ou textual. O BPMN, que veremos em detalhes mais adiante, é uma representação gráfica, por exemplo. A representação textual, por sua vez, é utilizada em processos mais simples que não necessitem de muito detalhamento. O segundo aspecto que podemos considerar é a diferença entre as is e to be, que são fases do BPM. O as is mostra o nosso processo como é atualmente, como ele é executado. Nessa fase, os processos são descobertos e analisados. Na fase to be, vemos como os processos deverão ser numa visão futura. Na fase to be, vemos como os processos deverão ser numa visão futura. No to be, definimos o fluxo de trabalho, os papéis e tecnologias necessárias para melhorar nosso processo. O terceiro aspecto que devemos considerar é que podemos aplicar a modelagem de processo em todos os tipos de setores, tais como os setores de produção e setores de funções administrativas. Quando falamos em representação de processo, devemos ter em conta que existem várias formas de fazer essa representação, dependendo da profundidade e do objetivo. As mais comuns são: diagrama de processo. No diagrama, mapeamos os principais elementos e deixamos de lado detalhes menores. Normalmente, no diagrama, a representação é feita através de um fluxograma. Temos também o mapa de processo, que fornece uma visão abrangente e nos traz mais detalhes que o anterior. Esses detalhes são os responsáveis, os eventos, resultados e o relacionamento dos principais componentes do processo. Por fim, temos o modelo de processo, que nos traz informações mais completas. O modelo nos mostra todo o fluxo de operações de uma empresa, sendo este também o mais completo. No modelo de processo, normalmente, o BPMN é utilizado de forma abrangente. Mas o que devemos ter em mente ao definir nosso processo e desenhar nossa modelagem? Devemos primeiro definir as fronteiras do nosso processo, tais como o início e o fim. Também devemos levar em conta quem é o beneficiário. Por isso, vamos voltar ao exemplo que vimos na lição anterior sobre o caixa automático. Quem é o cliente? No nosso exemplo, o cliente é o usuário do banco que gostaria de retirar dinheiro. Ele é o beneficiário, pois é ele quem obtém o resultado do nosso processo. Quais são os inputs e outputs? Vamos pensar um pouco. O que está envolvido no processo de retirar dinheiro do caixa automático? O cartão de débito ou crédito, que é também um elemento essencial de input, é um exemplo de um input físico. A senha também é um input, pois é uma informação que agregamos ao processo. E quais são os outputs? No nosso caso, o mais importante seria o dinheiro. Devemos levar em conta
Quais são as atividades que farão parte do nosso processo e como vamos dividi-las? Uma boa dica é ter em mente o princípio de unidade de tempo, pessoa e lugar. Ou seja, quando um grupo de tarefas são executadas dentro de um prazo, sucessivamente e de maneira não interrompida, pela mesma pessoa e no mesmo lugar, nós agrupamos em uma atividade. Se alguma dessas condições não são cumpridas, então sim, nós a dividiremos em 2 ou mais atividades. Vamos ver então uma modelagem de processo em prática. A modelagem de processo deve ser visual e mostrar uma sequência e uma dependência. As linhas de fluxo devem seguir um caminho sem sobrepassar o final da atividade anterior, e o fluxo deve seguir da esquerda para a direita. Trabalhe com o Happy Path, ou seja, o caminho mais frequente usado que será executado caso não exista nenhum erro em nosso processo. No Happy Path, os caminhos são testados e usamos inputs já conhecidos que, quando executados sem nenhum erro, produzem um output esperado. Na próxima lição, falaremos mais sobre BPMN, a linguagem gráfica que usamos para modelar nossos processos. Para nossos processos serem eficientes, precisamos que eles sejam bem modelados. E para isso, precisamos de uma notação gráfica que nos ajude a visualizar cada etapa de nossos processos de negócio. Nesta lição, falaremos sobre BPMN, a notação gráfica que modela as etapas do nosso processo. Mas então, o que é o BPMN? O Business Process Model and Notation, BPMN, ou em português, Modelo e Notação de Processo de Negócio, é a última palavra em notação gráfica no contexto BPM. Essa notação foi criada e aprimorada pela Business Process Management Initiative, BPMI. O BPMN passou por melhorias ao decorrer dos anos, até que em 2013 sua versão 2.0.2 foi publicada como a versão padrão, criando uma notação facilmente entendida por todos os usuários que estejam capacitados para sua leitura. O BPMN se tornou, portanto, na prática, a notação gráfica mais usada na modelagem de processo. E qual é o objetivo do BPMN? O maior objetivo do BPMN é melhorar a eficiência, levando em conta novas circunstâncias e ganhar vantagem competitiva, melhorando a comunicação entre setores e pessoas. O BPMN serve como uma linguagem comum, colocando um fim na lacuna de comunicação entre modelagem de processo e a sua execução. O que o BPMN faz é representar cada ação de um processo com um símbolo. Mas por que o BPMN e não outras notações? O BPMN é aceito como padrão de modelagem de processo internacionalmente. O BPMN não depende de nenhuma outra tecnologia de modelagem de processo. Proporciona uma maneira fácil, clara e intuitiva de entender um processo. Possui vários símbolos extras que permitem satisfazer as necessidades dos clientes na modelagem de processo de uma maneira mais fácil. Então, antes de ver um processo que utilize a notação BPMN, vamos falar um pouco de seus símbolos. Existem 4 categorias básicas dos elementos BPMN. Eles são objeto de fluxo, swim lanes, objetos de conexão e artefatos. Os objetos de fluxo incluem os eventos, as atividades e gateways. Eventos ocorrem enquanto um processo está em execução. Eventos podem obter ou fornecer informações. As atividades, por sua vez, representam o trabalho que é executado dentro de um processo de negócio. E gateways são desvios que determinam o caminho que o processo seguirá. Em swim lanes temos pools e lanes. Pools representam processos e participantes, enquanto lanes simbolizam os papéis, áreas e responsabilidades no processo. Os objetos de conexão incluem os fluxos de sequência, fluxos de mensagem e associações. Os fluxos de sequência conectam objetos de fluxo em um processo de negócio.
Eles nos mostram em que ordem as atividades são executadas. Os fluxos de mensagem representam as mensagens entre um participante e outro do processo, e os de associação mostram os relacionamentos entre artefatos e objetos de fluxo. Os artefatos são objetos de dado, grupo ou anotação. Os objetos de dado representam dados colocados no processo, dados que resultam do processo ou que precisam ser colecionados e armazenados. Grupos organizam tarefas ou processos que possuem relevância no processo como um todo. E, por fim, temos anotações que permitem que o modelador descreva partes adicionais do fluxo do modelo ou anotação. Agora que já conhecemos um pouco na teoria algum dos símbolos BPMN, veremos eles na prática. Começamos então com um processo bem simples de entender, como por exemplo, verificar um e-mail. Primeiro, na esquerda, temos um evento de início, que marca o ponto onde deve se iniciar a leitura ou execução de um processo, simbolizado por um círculo de linhas simples. Na suíte Soft Expert, esse símbolo geralmente será na cor amarela. Logo, temos uma tarefa, um retângulo azul, que no nosso exemplo é verificar o e-mail. Uma vez que terminamos nossa tarefa, seguimos o conector do lado direito e chegamos a uma decisão, representada pelo losango laranja com um X no meio. Essa decisão é um tipo de gateway, e aqui teremos que decidir que ação devemos tomar. Dependendo da decisão, seguimos o conector. Se decidimos, por exemplo, que o e-mail é spam, iremos para outra tarefa que diz que devemos deletar o e-mail. Ou ainda, podemos decidir que o e-mail não é spam, e então devemos seguir o processo pelo conector que nos indica que devemos ler a mensagem. Independente da decisão, da ação que tomamos, seremos levados a um segundo conector, que nos leva a outra decisão. Outro gateway que une o nosso fluxo. E saindo da decisão, temos apenas uma outra decisão, que é terminar o nosso processo. Nosso evento de fim será marcado, portanto, por um círculo vermelho. Esses são exemplos simples, mas pertencem ao conjunto básico da notação BPMN e nos ajudam a modelar nossos processos com clareza. Vamos então ver alguns aspectos que devemos considerar durante a modelagem. Primeiro, devemos definir as responsabilidades usando pools e lanes para agrupar tarefas e definir responsáveis. Tendo feito isso, devemos adicionar um evento de início que nos indica a forma como o nosso processo será iniciado. Na próxima lição, falaremos sobre eventos de início em detalhes. Devemos então acrescentar tarefas e desvios, pois elas determinam a lógica do nosso processo. E por último, devemos marcar o fim do nosso processo. Nas próximas lições, falaremos em detalhes sobre os símbolos BPMN e como melhor entendê-los. Até lá! Um evento é um elemento bem comum do BPMN e pode ser definido como algo que ocorre durante o fluxo de um processo de negócio. Exemplos de eventos são uma chamada telefônica, uma mensagem sendo enviada, uma mensagem sendo recebida ou até mesmo um erro que ocorre. Os eventos possuem forma de círculo com diferenças em seus contornos e símbolos internos dependendo do seu tipo e momento usado. Existem 3 tipos de eventos baseados em quando eles afetam o fluxo. Temos evento de início, intermediários e de fim. Eventos de início terão uma linha fina na parte de fora do círculo. Eventos intermediários têm uma linha dupla no final do círculo e eventos de fim têm uma linha espessa no final do círculo. Os eventos BPMN são organizados de acordo com vários critérios. Um evento pode aparecer no começo de um processo, dentro de um processo ou no final de um processo. Um evento pode ter um gatilho, que significa que reage a algo, ou podem fornecer um resultado. Eles também podem ser baseados em tempo, em mensagens, em regras, em sinais ou ainda em exceções. Um evento pode interromper o fluxo da execução de um processo ou não. Alguns tipos de evento podem começar outros eventos paralelos ou até mesmo subprocessos. Os
Os eventos também podem ser divididos em eventos do tipo catch e throw. Eventos do tipo catch possuem uma causa e aguardam o decorrer dos fatos para que sejam acionados. Eventos do tipo throw possuem um resultado e produzem fatos. O uso de evento de início e de fim não são obrigatórios, mas são considerados uma boa prática, uma vez que trazem clareza de informação e deixam seu processo bem mapeado. Porém, há uma regra: se você optar por um evento de início, então deve obrigatoriamente inserir um evento de fim. Os eventos BPMN estão entre um dos mais importantes dessa notação, pois nos mostram como acontece uma série de relações entre diferentes etapas do processo. Na próxima lição, falaremos sobre eventos de início. Veja você lá! Falaremos sobre os eventos de início. Mas o que um evento de início pode nos indicar? Eventos de início nos mostram onde um processo pode começar. Existem diferentes tipos de eventos de início que indicam as diferentes circunstâncias que podem ocasionar o começo de um processo. Como vimos na lição anterior, eventos de início não são obrigatórios no nosso processo, porém devemos usá-los se queremos garantir um bom entendimento do nosso processo por todos. Então, vamos conhecer um pouco os elementos de início BPMN. Primeiro temos um evento básico, também chamado de evento genérico. Este evento é iniciado sem a definição de um fato específico e não possui símbolo. Temos também um evento temporizador, que é iniciado pela ocorrência de um fato temporal, como por exemplo uma data, vamos dizer dia 1º de janeiro, e é simbolizado por um relógio. Também podemos ter datas recorrentes, como por exemplo, toda sexta-feira. Temos também os eventos de mensagem, que são desencadeados por uma mensagem que chega, ou até mesmo a chegada de uma informação. Este evento é simbolizado por um envelope. Temos também o evento de sinal. Esses eventos são desencadeados por um sinal vindo de outro processo. Ainda temos regra ou condicional. Este evento é desencadeado por uma condição que deve ser realizada para o processo começar. E por último, temos eventos múltiplos. Nos eventos múltiplos, vários eventos, como por exemplo uma regra ou um temporizador, podem ser os desencadeadores dos processos. Vamos imaginar que todo sábado você tem que fazer o café da manhã para os seus filhos. Este é um evento temporizador. Mas vamos imaginar que você tem que fazer o café da manhã não somente aos sábados, mas também sempre que tiver visitas. Essa seria uma regra, uma condição que trabalharia junto com o temporizador, dando início ao processo. Estes são alguns eventos de início básico BPMN. Na próxima lição, falaremos sobre os eventos intermediários. Veja você lá! Eventos intermediários ocorrem depois que um processo começa, mas antes que este processo termine. Este tipo de evento indica as diferentes formas que um processo pode ser interrompido ou atrasado depois de ter começado. Eles podem ser acrescentados normalmente no fluxo do processo, ou podemos colocá-los na borda da atividade. Neste caso, estamos indicando a possibilidade de interrupção no evento quando este é acionado. Alguns eventos intermediários já vimos no contexto de eventos de início. A diferença é que, quando usados no início, os eventos servem não para iniciar o processo, mas sim dentro do fluxo, dando assim continuidade ao mesmo. Os eventos intermediários, por sua vez, podem ser do tipo catch ou throw. Quando o fluxo de um processo atinge um evento do tipo catch, o processo para até que o evento esperado ocorra. De forma contrária, quando o fluxo atinge um evento do tipo throw, ele é disparado imediatamente e o fluxo continua. Podemos pensar nos eventos do tipo catching como eventos mais passíveis porque eles esperam até que algo aconteça. É importante ressaltar que eventos do tipo catch são representados por um ícone sem preenchimento no seu interior, enquanto os do tipo throw são preenchidos. Então vamos olhar alguns eventos intermediários. Temporizador. Indica algum período programado que foi concluído, uma data específica que chegou ou uma espera de tempo. Vale ressaltar que, quando utilizado no fluxo do processo, o evento intermediário de temporizador
representa que o processo deverá parar naquele ponto do processo e aguardar até que a condição de tempo se torne verdadeira. Quando utilizado na borda de uma atividade, o evento intermediário temporizador representa que enquanto a atividade estiver em execução, o evento poderá acontecer, e neste caso, o fluxo desenhado a partir do evento será executado. Na próxima lição, entraremos em detalhes sobre estes tipos de evento, que se chamam interrupting e non-interrupting. Mensagem. Neste evento, o gatilho é uma mensagem enviada ou recebida de outro participante, ou seja, algum tipo de comunicação. Sinal. Aqui o gatilho é um sinal que é recebido ou transmitido. Ele difere do evento de mensagem porque aqui não há nenhum recipiente em específico. Eles podem ter atributos que nos forneçam informações adicionais. Por exemplo, quando estamos numa loja e um anúncio é feito sobre algum carro bloqueando outro carro no estacionamento. A loja, obviamente, não sabe a quem o carro pertence. Então, no processo, nós teríamos que modelar a loja e as pessoas que possivelmente seriam os donos dos carros. Por isso, teríamos que usar um sinal no nosso processo. Compensação. É usado para definir um comportamento exigido para desfazer uma atividade que já foi executada e seus resultados não são mais desejáveis ou precisam ser revertidos. Então, necessitamos compensá-las executando uma outra atividade. Condicional ou regra. Define uma regra que precisa ser cumprida para que o processo continue. Ligação. É usado para criar um mecanismo visual que auxilie no direcionamento do processo e que esconda fluxos longos. Serve como um go-to mecanismo e só podem conectar uma ponta de um processo à outra do mesmo processo. É importante ressaltar que o uso deste evento deve ser feito com cuidado, uma vez que seu excesso pode atrapalhar, em vez de facilitar, a visualização e o entendimento do processo. Múltiplo. Define 2 ou mais gatilhos que podem ser uma combinação de mensagens, erros, condições ou sinais que devem ser cumpridas para dar continuidade ao processo. Em um evento múltiplo, é necessário que apenas um gatilho seja acionado. Para dar continuidade ao processo. Múltiplo paralelo. Parecido ao evento múltiplo, porém acionado apenas se todas as alternativas forem cumpridas. Escalação. Este evento indica que existe uma condição que exige que o processo seja desviado para uma outra raia. Agora temos uma pergunta rápida para testar nosso conhecimento. O que o evento temporizador ao lado nos indica? Opção A. O processo flui automaticamente até a última atividade. Opção B. Quando a atividade preparar viagem for finalizada, o processo realizará uma pausa. Ou opção C. O processo foi parado até o início da viagem. A resposta correta é a letra B. Neste exemplo, quando a tarefa preparar a viagem for finalizada, o processo realizará uma pausa, aguardando a data de início da viagem. Só então, o processo continuará iniciando a tarefa realizar viagem, pois obviamente só podemos viajar depois de ter organizado a viagem. Agora que já conhecemos os eventos intermediários, na próxima lição os veremos na prática e falaremos mais sobre os eventos temporizadores e de ligação. Até lá! Olá novamente! Nesta lição falaremos sobre eventos temporizadores na prática. Eventos temporizadores podem ser usados para modelar atrasos ou prazos. Como vemos no exemplo, eventos temporizadores podem ser colocados no fluxo do processo, e nesse caso indica que o processo deverá parar naquele ponto do processo e aguardar até que a condição de tempo se torne verdadeira. Mas, quando utilizado na borda de uma atividade, o evento intermediário temporizador representa que enquanto a atividade estiver em execução, o evento poderá acontecer, e neste caso, o fluxo desenhado a partir do evento será executado. Vamos então ver um exemplo sobre como podemos modelar um atraso com um evento temporizador.
Neste exemplo, devemos colocar um temporizador entre duas atividades. Este temporizador pode representar uma data específica, por exemplo, 8 de setembro, uma data relativa, por exemplo, 6 dias a partir de agora, ou ainda uma espera. Neste caso, quando o gatilho é acionado, é dado continuidade ao processo. Por isso, anexamos o temporizador no fluxo, pois assim ele nos indica que devemos esperar. Então, vamos pensar que você é um gestor e terá uma reunião com a sua equipe. Então, você anuncia a pauta da reunião e pede sugestões, assuntos que precisam ou devem ser abordados. Essa é a nossa primeira atividade. Logo, teremos um temporizador que nos diz para esperar 6 dias. Após os 6 dias sinalizados pelo temporizador, temos outra atividade que nos diz que devemos enviar um e-mail cobrando as sugestões da pauta. Dessa forma, usamos o temporizador para modelar um atraso. Porém, quando queremos modelar prazos, deadlines, devemos anexar o evento temporizador na borda da atividade. Eles nos indicam que a atividade deve ser interrompida quando o evento é acionado e o fluxo continua pelo caminho indicado pelo evento, em vez do original. Vamos supor que alguém está tentando reservar um hotel. Temos uma atividade para confirmar a reserva. O cliente tem 2 dias para fazer a reserva e no final de 2 dias, se a reserva não for feita, o hotel emitirá um comunicado de cancelamento. É importante frisar que eventos intermediários podem ser de 2 tipos, interrupting e non-interrupting. Então vamos falar mais um pouco sobre esses tipos de evento. Eventos são do tipo interrupting quando o evento ocorre enquanto a atividade está sendo executada e é interrompida, porém o fluxo segue pelo conector que originou o evento. A linha de contorno é dupla e lisa. E são non-interrupting se o evento ocorre enquanto a atividade está sendo executada, e um fluxo paralelo é iniciado a partir do conector que se origina o evento, mas a tarefa permanece aguardando a sua execução. Estes eventos são definidos por terem uma linha de contorno tracejada. Agora que já entendemos mais a respeito dos eventos temporizadores, vamos ver os eventos de ligação na prática? Os eventos de link ou de ligação servem como um go-to mecanismo. Ele cria um mecanismo visual que auxilia no direcionamento do processo e esconde fluxos longos. Eles só podem conectar uma ponta de um processo à outra do mesmo processo. Isso acontece porque às vezes as atividades estão muito distantes no nosso mapeamento, e o uso exacerbado do fluxo de sequência que cruzariam inúmeros outros dificultaria a leitura e a compreensão do processo. Afinal, nosso objetivo é torná-lo o mais entendível possível. Então, vamos ver como usaríamos os eventos de link? No processo abaixo temos muitas atividades, um evento de início e outro de fim. Identificamos o evento de início por estar no início e ser da cor amarela, e o de fim é da cor vermelha no nosso caso. Além disso, temos alguns gateways, nossos eventos de link e os fluxos de sequência conectando o processo. Este é um processo de pedido. Começamos com o nosso evento de início. Quando o pedido chega, logo temos a nossa primeira atividade, que é quando recebemos o pedido do cliente. Seguindo o conector, checamos se temos capacidades e peças disponíveis para os itens que o cliente pediu. E baseado nisso, nós temos uma decisão. O caminho ideal, nosso happy path, seria ter a capacidade de peças disponíveis. Se sim, criaremos um pedido de confirmação, enviaremos a confirmação para o cliente, criaremos a fatura, produziremos as peças paralelamente. Então, nós vamos fundir as duas atividades e enviaremos ambos, as peças e a fatura para o cliente, e finalizamos. Porém, se não temos a capacidade, rejeitaremos o pedido do cliente, também finalizando o evento. A terceira opção é se temos a capacidade de produção, mas não temos a peça. Então, precisamos buscar as peças e tentar continuar o processo, onde chegamos a uma decisão. Se apenas algumas peças estão disponíveis, então também precisamos notificar o cliente e rejeitar o pedido. Mas se conseguimos encontrar as peças, ou seja, temos a capacidade e as peças, podemos continuar o nosso happy path, voltando para a atividade, criar confirmação do pedido. Por isso usamos um evento de ligação.
Assim conectamos nosso processo sem desorganizar visualmente o nosso fluxo. Agora que já entendemos um pouco mais os eventos intermediários em teoria e prática, vamos testar um pouco o nosso conhecimento? Pergunta: qual frase é verdadeira sobre o evento intermediário temporizador? Opção A: é um evento específico de data e tempo, exemplo toda segunda às 9, que pode ser definido que acionará o evento. Opção B: o evento de início não pode ser usado num processo com um evento intermediário. Opção C: é um evento que é sempre anexado à body de uma atividade ou de um subprocesso. A resposta correta é a letra A. Sabemos que um evento temporizador é usado com uma data específica que funciona como um gatilho para o evento. Não é a letra B, pois a presença de um evento intermediário não anula a possibilidade de existência de um evento de início. De fato, ambos geralmente são usados. E não é C, pois sabemos que um evento intermediário pode ser anexado não só à borda, mas também ao fluxo do processo. Pergunta: sabendo que um evento pode ser do tipo non-interrupting, que tipo de borda nos indica tal fato? Opção A: uma linha fina. Opção B: uma dupla linha fina. Opção C: uma linha tracejada. Ou opção D: uma linha dupla e espessa. A resposta correta é a letra C. Eventos do tipo non-interrupting terão uma linha tracejada, enquanto os do tipo interrupting terão uma linha lisa. Na próxima lição, falaremos sobre os eventos de fim. Vejo você lá! Eventos de início e intermediários, abordaremos nessa lição os eventos de fim. Os eventos de fim indicam o momento onde o processo irá acabar. São simbolizados por um círculo de linha grossa e comumente são de cor vermelha. Devemos ressaltar que a notação BPMN não possui cores em sua essência, porém muitas ferramentas fazem o uso de cores, pois funcionam como um auxílio visual, facilitando a leitura do processo. Os eventos de fim são sempre do tipo throw. Então vamos começar vendo alguns eventos? Genérico ou finalizador. É uma simples marcação do fim do processo, indica o final do fluxo. Mensagem. O processo é finalizado com o envio de uma comunicação de qualquer tipo, um documento, uma mensagem, um telefonema. Também pode fornecer um resultado a uma comunicação começada no início ou decorrer do processo, ou até mesmo uma troca de mensagem entre duas piscinas. Erro. Usamos este evento quando ocorre um erro no processo ou requer alguma correção. Cancelamento. Usado geralmente em um subprocesso de transação e causa o cancelamento do mesmo. Não se preocupe, falaremos sobre subprocessos de transação mais adiante. Compensação. Este evento finaliza o processo e inicia um fluxo de tratamento de compensações que são utilizadas para desfazer ações previamente realizadas no processo. Sinal. Este tipo de fim indica que um sinal será transmitido quando o fim tiver sido alcançado. O sinal é enviado a qualquer processo que possa recebê-lo, mas não é uma mensagem, que possui remetente e destinatário. Término. Para todas as atividades de um processo, ainda que existam atividades em andamento em outros processos paralelos. Múltiplo. Define 2 ou mais resultados. Aqui todos os eventos são acionados. É formado por vários outros finalizadores, que são todos executados ao término do processo. Escalação. Ao finalizar o processo, envia uma mensagem de escalação para que eventos de captura, iniciador de escalação ou intermediário de captura de escalação, iniciem fluxos complementares. Existem outros gatilhos para os eventos de fim, mas estes são os mais comuns na solução BPM Soft Expert, embora alguns sejam usados apenas a nível documentacional atualmente.
Agora que já conhecemos os eventos de fim, vamos testar um pouco o nosso conhecimento? Pergunta: todos os eventos de fim são do tipo catch? Opção A, verdadeiro. Opção B, falso. A resposta correta é a letra B, falso. O resultado que eles geram é a maneira como o processo acabou. Se eles fossem do tipo catch, então eles teriam que esperar por algum gatilho. Mas não é isso que ocorre com os eventos de fim. Por isso, eles serão sempre do tipo throw, ou seja, gerarão algum resultado. Vamos repassar um pouco então as nossas primeiras lições. Nas nossas primeiras lições, vimos que o BPM é uma disciplina que envolve a modelagem, automação, controle, medição e otimização de fluxos de processos de negócio. Vimos também o que é modelagem de processo e que com ela podemos representar nossos processos, permitindo sua transformação e automação. Além disso, vimos que a notação BPMN é composta pelos objetos de fluxo, swim lanes, objetos de conexão e artefatos. Por fim, iniciamos nossos estudos com os eventos de início, intermediário, em teoria e prática, e agora vimos os eventos de fim. Devemos lembrar que os eventos de início são aqueles que marcam o início do processo e aguardam a ocorrência de um evento para realizar o disparo. Já os eventos intermediários ocorrem no meio do processo e geram a ocorrência de um fato, enquanto os de fim indicam o momento onde o processo irá acabar e geram também a ocorrência de um fato. Na próxima lição, veremos mais um tipo de objeto de fluxo, as atividades. Vejo você lá! Conceito BPMN, as atividades. Além disso, falaremos também sobre as tarefas, um tipo de atividade. Mas o que as atividades representam? Atividades representam um trabalho que deve ser realizado em uma etapa do processo de negócio. Podem ser diferenciadas com pequenos símbolos BPN no canto superior esquerdo do retângulo que as representam. As atividades podem ser atômicas ou compostas. São consideradas atômicas quando não podem ser divididas em subdivisões ou atividades. Essas atividades atômicas são chamadas de tarefa e também temos uma decisão. As não atômicas são os subprocessos. Os subprocessos ainda podem ser do tipo colapsado, quando seus detalhes e informações não são visíveis no diagrama, e do tipo expandido, quando todos os seus detalhes são mostrados dentro dos seus limites. Ambos podem iterar, ou seja, podem ser repetidos. E nesta lição, focaremos nas tarefas. A tarefa é uma atividade atômica que é incluída dentro de um processo. A tarefa é executada quando o trabalho em um processo não é executado em mais detalhes. É executada manualmente por uma pessoa, por algum sistema de TI, ou completada automaticamente por um aplicativo. Visualmente, é representada como um retângulo com bordas arredondadas, contendo sua descrição dentro da área. Sendo uma notação rica em representação, a notação BPMN traz diferentes tipos de tarefas, que nos ajudam a identificar a forma como ela deve ser executada. Para representar tarefas cuja execução envolve a atuação de pessoas em um processo, o BPMN sugere dois tipos: tarefa de usuário e tarefa manual. A tarefa de usuário ou atividade é aquela que é executada por uma pessoa com a ajuda de algum software, ou seja, precisa da ajuda de algum suporte tecnológico para a automatização da gestão por processos, ou seja, um BPMS, uma aplicação de workflow, uma ferramenta de gestão de cronograma ou qualquer outro sistema que apoie o controle do processo. Também temos a tarefa manual, que é executada sempre quando alguma parte de um processo deve ser executada manualmente. Um exemplo cotidiano de uma tarefa manual é quando um técnico de telefonia instala um telefone no endereço de um cliente lendo apenas um manual. É preciso ressaltar que o que define se uma tarefa é de usuário ou manual não é se usamos alguma ferramenta para executá-la, e sim se há algum sistema controlando sua execução. Por exemplo, se há um processo de venda, em algum momento deste processo, um e-mail com alguma cobrança enviado, ainda assim, esta é considerada uma tarefa manual, uma vez que não há controle sobre quem faz, quando iniciou e quando concluiu a tarefa.
Isso é muito importante se estamos falando de uma modelagem que será automatizada. Porém, para representar rotinas que são executadas automaticamente no processo, ou seja, sem que haja uma pessoa para acioná-la, contamos com 3 tipos de tarefa: tarefa de sistema ou serviço, de script e de regra de negócio. Definimos como tarefa de sistema aquelas tarefas que são completadas automaticamente por algum aplicativo automatizado ou web service, sem exigir alguma interação humana. Também temos execução de script. Uma tarefa de script é executada por uma ferramenta de processo de negócio. Quando a tarefa está pronta para começar, a ferramenta executará o script. Quando o script estiver completo, a tarefa também será completada. Um exemplo é um script que calcula o custo total de um produto somando o custo do produto e a remessa. Por fim, temos também regra de negócio. Uma tarefa de regra de negócio propicia um mecanismo para o processo enviar informações a um motor de regras de negócio e obter o resultado do cálculo que o motor de regras pode prover. Temos ainda mais um tipo de divisão, que representam o trabalho de comunicação entre o processo de negócio e agentes ou participantes externos. Lembrando que em BPMN os participantes externos são aqueles que não fazem parte da piscina em que o processo está sendo executado. Essas tarefas são o envio de mensagem, recebimento de mensagem e ainda recebimento de mensagem no início. O envio de mensagem é uma tarefa que envia uma mensagem para outro processo ou piscina. A tarefa é completada assim que a mensagem é enviada. Um exemplo é quando alguma compra é feita e a fatura é enviada para o cliente. O recebimento de mensagem é uma tarefa simples cujo propósito é aguardar a chegada de uma mensagem proveniente de um participante externo. Uma vez que a mensagem tenha sido recebida, a tarefa é concluída. Também temos o recebimento de mensagem no início, que serve para iniciar uma instância e não pode haver nenhum fluxo de entrada. Portanto, só pode ser usada no início, enquanto a tarefa recebimento de mensagem pode ser usada durante o processo. Também temos uma particularidade, uma decisão. A decisão é similar à tarefa de usuário, neste caso representada pelo losango, pois é uma decisão manual, sendo esta uma particularidade do SE Suite. Vamos então testar o que aprendemos nesta lição? Verdadeiro ou falso? Uma tarefa de usuário é aquela executada no mundo físico, sem o controle por parte de uma aplicação. Opção A, verdadeiro. Opção B, falso. A resposta correta é a letra B, falso. Uma tarefa de usuário é a tarefa executada através de uma aplicação. Já as tarefas manuais, por sua vez, são aquelas executadas no mundo físico, sem o controle por parte de uma aplicação. Finalizamos então nossa lição sobre as atividades e nos aprofundamos nas tarefas. Na próxima lição, veremos os subprocessos, outro tipo de atividade existente. Vejo você lá! Sobre subprocessos. Um subprocesso pode ser definido como um conjunto de atividade que tem uma sequência lógica e um propósito claro. Um subprocesso é um processo per se e é parte de um processo maior que costumamos chamar de processo pai. O subprocesso, por sua vez, é chamado de processo filho. Os subprocessos são geralmente usados por 2 motivos. O primeiro é facilitar a leitura de um diagrama dividindo em partes, e o segundo é descrever uma atividade repetida. Quando uma instância de um subprocesso é criada, o processo filho herda o número do processo por padrão. Isso ajuda a identificar qual subprocesso pertence a qual processo pai. Subprocessos podem ser expandidos, assim conseguimos ver todos os detalhes dentro do seu limite, ou contraídos, com o sinal de mais no seu canto inferior, quando seus detalhes não são mostrados. Para os subprocessos, existem 2 representações gráficas. O subprocesso contraído é representado da mesma forma que uma tarefa, com a adição de um mais no seu canto inferior. Os detalhes do subprocesso não são mostrados no diagrama. Na figura abaixo, temos um exemplo de um processo embutido. Ao clicar 2 vezes em qualquer parte do processo, os detalhes serão expandidos.
Os expandidos são retângulos com pontas arredondadas contendo todos os detalhes do subprocesso. Os subprocessos podem ter 4 marcadores. Eles são o loop, múltipla instância, compensação e ad hoc. É importante ressaltar que apenas 2 marcadores podem ser inseridos simultaneamente. Um subprocesso do tipo loop é aquele que se repete numa sequência. O de múltipla instância é um subprocesso que ocorre em concorrência com outro subprocesso idêntico. O de compensação é aquele geralmente reservado para um grupo de tarefas que descreve alguma parte de um método de compensação. E por fim, temos o marcador ad hoc, que é um tipo de subprocesso definido por um grupo de atividades que não requerem nenhum relacionamento sequencial. Vamos voltar um pouco e falar sobre o subprocesso de múltipla instância. Temos os marcadores de múltipla instância paralela e múltipla instância sequencial. Esses marcadores indicam a execução de um subprocesso em um número desejado de instâncias. A diferença é que no marcador de múltipla instância paralelo, todas as instâncias são executadas ao mesmo tempo. Também temos o marcador de múltipla instância sequencial, onde as instâncias são executadas uma após a outra e não ao mesmo tempo. Vamos testar então um pouco nosso conhecimento sobre subprocessos. Pergunta: qual das combinações a seguir de marcadores não é possível de ser inserida num único subprocesso? Opção A, múltipla instância ad hoc. Opção B, loop em compensação. Ou opção C, loop, múltipla instância e ad hoc. A resposta correta é a letra C. Podemos ter apenas 2 combinações de marcadores, mas não 3. Repassando a lição. Nesta lição, aprendemos que os subprocessos são parte de um processo maior, abstraído em uma outra unidade de processo. São representados visualmente por retângulos, porém apresentam um símbolo mais na base, indicando a existência de mais tarefas. O subprocesso é útil quando queremos detalhar nosso processo sem interferir no fluxo do mesmo. Nessa lição, cobrimos os subprocessos e na próxima seguiremos estudando os elementos BPMN. Vejo você lá! Nesta lição, falaremos sobre outro objeto de fluxo, os gateways. Um gateway é usado para controlar a divergência e convergência de fluxo de sequências. O gateway é um elemento de fluxo responsável por controlar as iterações do fluxo. Ele cria caminhos alternativos ou paralelos no mapeamento do processo, ou unifica fluxo para continuação em uma sequência de atividades. Resumidamente, podemos dizer que os gateways são pontos de decisão. Ou seja, toda vez que você encontra um gateway, uma decisão será tomada. Sendo decisores, os gateways se encarregam de controlar etapas do processo, criando alternativas. Eles buscam caminhos mais simples para a execução das etapas do processo. Isso quer dizer que eles são portões que ligam uma informação à outra. Vamos supor que você é o gerente de uma empresa e em algum determinado momento do processo precisa tomar uma decisão sobre se algum projeto será executado ou não. Ou seja, criamos um sim ou um não, e os gateways representam que caminho o processo seguirá, dependendo da aprovação ou não do projeto. Os gateways têm algumas funções. Ele divide e funde fluxos, determinando ramificações, bifurcações e junção de caminhos. É bom ressaltar que um gateway deve ser usado para dividir fluxos distintos ou unificá-los em um único. Os 2 comportamentos no mesmo gateway não são suportados. Ele é representado por um losango, e o símbolo no seu interior nos indica que tipo de gateway ele é. Os gateways da solução BPM Soft Expert são exclusivo, início, exclusivo, intermediário, inclusivo, paralelo, início e intermediário e gateway complexo. Na próxima lição, veremos os tipos de gateways em detalhes e como eles afetam o nosso processo. Te espero lá! O gateway exclusivo. Gateways exclusivos são partes do processo de negócio
onde o fluxo de sequência pode tomar 2 ou mais caminhos alternativos, mas apenas um dos caminhos criados a partir do gateway será seguido de acordo com uma informação testada. A primeira entrada que for executada já faz com que o processo prossiga, e apenas uma saída dele será executada. Ou seja, a primeira entrada já dispara uma única saída. A saída será executada de acordo com regras definidas por meio do editor de fórmulas do SE-Switch. O gateway exclusivo é representado por um losango com um X no meio e também pode ser classificado como um Data-Based Gateway, em termos técnicos, pois se baseia em dados do processo, que avalia o estado do processo de negócio e, com base na condição, divide o fluxo em um ou dois mais caminhos mutuamente exclusivos. Neste exemplo, temos um gateway exclusivo que exige que as condições climáticas de um local sejam avaliadas para a realização de uma festa de aniversário. Caso faça sol, a festa será realizada no jardim, e caso chova, será realizada no salão de eventos. Mas o que acontece se nenhum resultado dos caminhos da nossa modelagem esteja representado? Teremos um problema, pois nenhuma condição estará representada e nosso processo ficará parado no gateway. Neste caso, devemos identificar um caminho padrão no processo caso nenhuma condição seja verdadeira. Nós podemos ter também um gateway baseado em eventos. Ele é representado por um losango com 2 círculos e um pentágono no meio. Esse tipo de gateway é similar ao gateway exclusivo, porém, em vez de se basear em dados do processo, se baseia em mensagens ou eventos externos. Temos um gateway exclusivo baseado em eventos de início, que deve ser utilizado apenas para a divisão de fluxo, onde qualquer evento previsto poderá iniciar um processo, e um intermediário, que deve ser utilizado apenas para a divisão de fluxo, cuja condição de escolha do caminho a ser seguido está vinculado à ocorrência exclusiva de um dos eventos. Esta forma é usada para exercer controle sobre a execução de determinadas atividades que ficam disponíveis até que um dos eventos sejam executados. No gateway exclusivo condicionado por eventos, a decisão depende do resultado dos eventos imediatamente posteriores a ele. Um exemplo de um gateway baseado em evento é a decisão de cancelar a festa de aniversário, caso os convidados não possam vir. Neste fluxo de processo, se passar um tempo sem que os convidados cheguem, a festa será cancelada. É importante ressaltar que o fluxo continua pelo caminho correspondente do evento que ocorra primeiro. Se nenhum dos eventos especificados ocorra, o processo ficará parado. Por isso, um evento temporizador é recomendado como um caminho alternativo. Na próxima lição, seguiremos vendo outros tipos de gateways. Vejo você lá! Sobre gateways inclusivos. Gateways inclusivos são representados por um losango com um círculo não preenchido no seu interior. Um gateway inclusivo divide o fluxo do processo em um ou mais fluxos. Esta decisão representa um ponto de divisão, onde as alternativas são baseadas em expressões condicionais contidas no fluxo que sai. Entretanto, nesse caso, a avaliação de uma condição não exclui a outra. Uma vez que cada caminho é independente, todas as combinações de caminhos podem ser seguidas. Porém, o ideal é modelar de maneira que pelo menos um caminho seja seguido. Quando o processo em execução atinge este gateway, o processo deverá avaliar a condição relacionada e uma ou mais das saídas do gateway poderão dar seguimento ao mesmo. Um exemplo de gateway inclusivo é um gateway inclusivo que desencadeia diferentes processos baseados em como os clientes responderam a uma pesquisa de produto. Se o cliente está satisfeito com o produto A, é adicionada a lista de e-mail do produto A. Se o cliente está satisfeito com o produto B, é adicionado a lista de e-mail do produto B. E se o cliente não está satisfeito com o produto A, ele recebe um voucher. Quando este gateway é utilizado para realizar a convergência de fluxos,
Ele garantirá que todos os fluxos que estiverem em execução sejam concluídos, chegando até ele antes de dar continuidade à sequência da atividade. Pergunta: qual cenário é descrito por esse diagrama? Opção A: primeiro execute A, depois B ou C, dependendo da condição. Opção B: primeiro execute A, então espere por um evento depois de fazer B e C. Ou opção C: primeiro faça A, então B, ou C, ou ambas B e C, dependendo da condição. 705. Outra participação. A resposta correta é a letra C. Primeiro execute A, depois B ou C, ou ainda ambos, dependendo da condição. O truque para responder essa questão corretamente é entender que este é um gateway inclusivo, ou seja, ele não exclui opções. Na próxima lição, veremos outro tipo de gateway, o gateway paralelo. Até lá! Outro tipo de gateway, o gateway paralelo. Gateways paralelos fornecem um mecanismo para sincronizar fluxos paralelos e para criar fluxos paralelos. São representados pelo losango com uma cruz no seu interior. Eles podem ser usados no início e também como intermediário. No início, este gateway deve ser utilizado apenas para a divisão de fluxo, onde deverá ser iniciado um processo baseado na ocorrência de múltiplos eventos. E como intermediário, exige que todas as entradas sejam executadas para disparar todas as suas saídas. Pode ser utilizado para dividir o fluxo em 2 ou mais, para serem executados paralelamente, como também pode ser utilizado para unificar caminhos paralelos em um, dando sequência apenas quando todos os caminhos de entrada forem completados. Eles representam 2 tarefas simultâneas em um fluxo de negócio. No gateway paralelo, nenhuma condição ou evento é avaliado. Se existem 2 ou mais partes de um processo de negócio que precisam ser feitas para se complementar e instituírem um produto final, trabalha-se com gateways paralelos. E assim, as equipes se organizam para, ao fim de um período X, entregarem os resultados e concluírem o processo de negócio. Por exemplo, se temos uma produtora de vídeos, onde a parte da edição de áudio e de vídeo são feitas por pessoas diferentes, mas precisamos da união dos 2 para finalizar o vídeo, poderíamos, nesse caso, usar um gateway paralelo. Os gateways paralelos podem ser divididos, criando caminhos paralelos, e logo podem ser utilizados para realizar a convergência de fluxos. Ele garantirá que todos os fluxos paralelos sejam concluídos, chegando até ele antes de dar continuidade ao fluxo de saída. Neste exemplo, o primeiro gateway paralelo produz 2 fluxos que serão executados paralelamente. Enquanto a tarefa escrever artigo é realizada, as atividades selecionar imagens e tratar imagens também podem ser executadas. Ainda no mesmo exemplo, o segundo gateway faz a convergência dos fluxos, garantindo que a tarefa realizar diagramação só seja executada depois que escrever artigo e tratar imagens tenham sido finalizadas. Na próxima lição, seguiremos dando continuidade ao curso com o gateway complexo. Te espero lá! Apresentaremos o último tipo de gateway, o gateway complexo. Gateways complexos são representados por um losango com uma espécie de asterisco no meio. Como o nome sugere, gateways complexos são usados somente nos fluxos mais complexos do processo de negócio. Ele é usado para representar definições de comportamentos mais avançadas. Vamos supor que você tem um gateway que tenha 5 fluxos de sequência saindo e queremos modelar um comportamento de gateway inclusivo onde 3 de 5 fluxos de sequência de entrada sejam necessários para ativar o gateway. Se apenas 2 deles forem acionados, não queremos ativar o gateway. Neste caso, preferimos usar o caminho padrão.
Este comportamento, onde queremos estabelecer um número, é algo que não poderíamos modelar com os outros gateways que vimos antes, mas poderíamos com um gateway complexo. É importante ressaltar que o ideal é sempre tentar usar uma combinação de tipos diferentes de gateways antes de usar o gateway complexo. Somente em casos mais extremos usaríamos o gateway complexo, tornando seu uso uma prática incomum. Você deve estar se perguntando, então, qual é a diferença entre o gateway inclusivo e o complexo. A diferença é que, enquanto ambos gateways, inclusivo e complexo, permitem que o fluxo siga vários caminhos dependendo da condição, gateways complexos são usados para situações de negócios mais complicadas. Se a condição sendo avaliada é uma simples, então nesse caso você deve usar um gateway inclusivo. Mas se ela é mais complicada e algumas expressões precisam ser avaliadas, devemos então usar o gateway complexo. Neste exemplo, podemos ver como o gateway complexo poderia ser usado para um processo de entrevista, onde referências são pedidas para um candidato em particular. O processo tem a intenção de pedir 5 referências, mas por conveniência de tempo, seguirá depois de receber apenas 3. Se nenhum gateway for usado, o fluxo nunca será sincronizado e o processo seguiria para a próxima tarefa. Se usarmos um gateway paralelo, então o processo teria que esperar pelos outros 5 tokens serem acionados antes de seguir. Mas isso também não é o que queremos. O mesmo aconteceria com o gateway inclusivo. Por isso, neste caso, a melhor solução seria o gateway complexo. O processo seguiria então depois de 3 referências, e as outras 2 serão ignoradas. É necessário cautela com o uso de gateways complexos, e lembre-se, sempre que possível, use outros gateways. Na próxima lição, veremos algumas considerações finais sobre o uso de gateways. Até lá! Início a mais um tipo de elemento BPMN, os objetos de conexão. Alguns deles já vimos em lições anteriores em outro contexto, mas agora veremos em detalhes. Os objetos de conexão representam a maneira pela qual os objetos de fluxo se conectam entre si. Eles unem 2 elementos em um diagrama e podem ser divididos em 3 tipos: fluxo de sequência, fluxo de mensagem e associação. O fluxo de sequência, que representa a ordem sequencial do fluxo das atividades do processo de negócio, une eventos, gateways e atividades. Ele é representado por uma linha sólida com uma flecha no final. Temos também o fluxo de mensagens, que representa o fluxo das mensagens entre o emissor e o receptor. É representado por uma linha tracejada com uma flecha aberta no final. E por fim, temos ainda a associação, que é usado para associar dados, textos e outros artefatos aos objetos do fluxo, mostrando as entradas e as saídas das atividades. É representado por uma linha pontilhada com uma flecha preenchida no final. Nas próximas lições, veremos todos os 3 tipos de objetos de conexão em detalhes. Até lá! Fluxo de sequência. Fluxos de sequência, também chamado de fluxo de atividade, é a sequência das atividades de um processo de negócio. Ele é representado através do conector Sequence Flow. Este objeto de conexão liga 2 elementos de fluxo de processo, eventos, gateways ou atividades. O objeto na origem do conector é a atividade predecessora, e o objeto do destino do conector, para onde a seta aponta, é a atividade sucessora. Este conector implica no entendimento que a atividade sucessora ocorrerá após a atividade predecessora ser concluída. No exemplo abaixo, vemos que existe uma sequência entre as atividades solicitar cotação de passagem ou hotel e avaliar cotações recebidas, pois estas atividades estão conectadas por um fluxo de sequência. Vamos ver algumas considerações sobre o fluxo de sequência de atividades. O fluxo de sequência é usado para demonstrar a ordem que as atividades serão executadas em um processo. Se uma atividade não possui fluxo de sequência de entrada, a atividade será instanciada quando o processo ou subprocesso que a contiver for instanciado. Se uma atividade não possui fluxo de sequências de saída,
a atividade será terminada sem produzir nenhum token. É importante ressaltar que o fluxo das atividades é obrigatório sempre que houver dependência entre elas. Na próxima lição, veremos outro tipo de objeto de conexão. Até lá! Fluxo de mensagens. O fluxo de mensagens é usado para mostrar o fluxo de mensagens entre dois participantes que estão preparados para enviar e recebê-las. É representado por uma linha tracejada com uma flecha aberta no final. Ele é restrito a um tipo particular de submodelo BPMN. Basicamente, dentro do BPMN existem alguns tipos de submodelos que devemos considerar. O que vimos até agora é o submodelo que envolve processos padrões e é chamado oficialmente de orquestração. Existem outros dois submodelos, um chamado de coreografia e outro chamado de colaboração. Uma colaboração é basicamente uma interação entre duas ou mais entidades de negócios e essas entidades são representadas por piscinas, também chamada de pools. No BPMN, o fluxo de mensagens representa a comunicação entre esses dois processos, essas duas entidades representadas por pools diferentes, já que cada entidade tem o seu próprio processo. Ele não representa a sequência de ações realizadas pelo processo, mas simplesmente quem envia e quem recebe uma informação relevante naquele ponto do processo. Ele pode ser um telefonema, um e-mail, uma notícia ou ainda um comando. Este objeto de conexão liga dois elementos do tipo eventos de mensagem ou atividades. O objeto na origem do conector é o remetente, e o objeto do destino do conector, para onde a seta aponta, é o destinatário ou receptor. Este conector implica no entendimento de que esta comunicação acontece durante a execução da atividade de origem da comunicação. É importante ressaltar que nem sempre o fluxo de atividade de um processo segue o fluxo de mensagens. Além disso, um fluxo de mensagens não pode ser usado para conectar atividades ou eventos dentro da mesma pool. Na próxima lição, veremos associações. Até lá! Associação. Como o nome sugere, uma associação é usada para associar informação com objetos de fluxo. Textos e objetos gráficos sem fluxos podem ser associados com os objetos de fluxo. Uma associação pode ser usada para associar artefatos e atividades. Ela é representada por uma linha pontilhada com uma flecha, e geralmente, como fonte de informação, temos um artefato, que veremos nas lições seguintes. Um artefato pode ser um objeto de dado, uma anotação ou um grupo. Porém, quando trabalhamos com associações, os grupos não se aplicam nesse caso. A ideia é ter objetos que não sejam de fluxos, associados com objetos de fluxos. Um objeto de dado pode ser um arquivo, uma base de dados, um livro, um arquivo Excel, qualquer fonte de informação que colocaríamos no nosso processo e conectaríamos ao objeto de fluxo que queremos associar. No caso de uma anotação, é um comentário simples que melhora o entendimento do nosso processo. Testando o conhecimento. Verdadeiro ou falso? O fluxo de mensagem representa a sequência de ações realizadas pelo processo. Opção A, verdadeiro. Opção B, falso. A resposta correta é a letra B, falso. O fluxo de sequência, como o nome sugere, é o responsável por representar a sequência de ações realizadas pelo processo. Uma associação conecta quais objetos? Opção A, as piscinas, lanes ou grupos. Opção B, uma anotação de texto e o fluxo do processo. Ou opção C, uma anotação de texto, um objeto de dado a um objeto. A resposta correta é a letra C.
Uma anotação de texto, um objeto de dados são artefatos que você pode conectar a um objeto de fluxo. Na próxima lição, começaremos a ver outros tipos de elementos BPMN, dando continuidade ao nosso curso. Nesta lição, falaremos sobre swim lanes. Este é um tópico muito conciso, pois existem dois tipos de swim lanes. O BPMN usa o conceito de swim lane para dividir e organizar atividades. Elas definem o escopo de cada processo de negócio na forma de um diagrama, possibilitando a identificação dos responsáveis por realizar cada atividade. A estrutura de seus elementos é muito semelhante à de uma piscina, onde cada nadador precisa respeitar a sua raia para que uma competição não seja prejudicada. Por isso, em BPM, compreender as pools, piscinas e lanes, raias, no processo é fundamental. Os dois tipos de swim lanes existentes são pools, também chamadas de piscinas, foram mencionadas quando falamos do fluxo de mensagens. Elas podem representar organizações, parceiros ou até mesmo um papel de negócio dentro da organização. As lanes, também chamadas de raias, são as que você encontrará com mais frequência dentro do seu processo de negócio. Elas são subestruturas organizacional de pools, e elas dividem os papéis que serão usados para executar as atividades e gateways que você tem no seu processo. Ou seja, sempre que você quiser ter um grupo de pessoas ou pessoas de um departamento particular, você criaria uma lane e aqueles que estiverem nesse grupo serão os responsáveis. Podemos dizer que enquanto as pools descrevem toda a organização e contêm as lanes descrevem quem está executando um conjunto específico de tarefa. Mas isso nem sempre significa que uma lane será uma pessoa. Falaremos sobre isso na próxima lição. É importante ressaltar que as pools devem receber o mesmo nome que os processos que comportam, já as lanes devem indicar o nome dos responsáveis pelas atividades que contêm. Lanes horizontais são mais práticas, uma vez que telas de computadores são mais largas que altas. Neste exemplo de um processo de compras, vemos que as pools e as lanes foram dispostas de forma vertical. Lanes verticais não são tão comuns, mas sua prática é permitida. Na próxima lição, falaremos mais sobre pools e lanes. Até lá! Nesta lição, falaremos sobre as pools e lanes. As pools representam os participantes em um processo de negócio interativo. Um participante pode ser um papel de negócio, por exemplo, um comprador, ou uma entidade, um fornecedor. Um processo é contido completamente dentro de uma pool. Neste exemplo, vemos um processo de pesquisa e desenvolvimento contido em uma pool. As lanes, por sua vez, são usadas para organizar e categorizar atividades e representar subdivisões de objetos dentro de uma pool. Elas frequentemente representam papéis organizacionais, administradores, associados ou departamentos, como financeiro ou até mesmo o RH. Mas também podem representar qualquer característica desejável do processo. Vamos a um exemplo prático. Aqui temos um processo de solicitação de compras. Temos uma pool, onde está contido o nosso processo. A pool geralmente vai levar também o nome do nosso processo. Logo, nas lanes, que lembre-se são subdivisões da pool, temos diferentes papéis. Temos um papel para o solicitante da compra, outro para o analista de compras e outro ainda para o estoque. Na última lição, mencionamos que nem sempre uma lane será uma pessoa, e nesse caso, a lane leva o nome do estoque, pois em BPMN, uma lane pode levar o nome de uma característica desejável para este processo, que no nosso caso seria o estoque. Em alguns casos, as pools não precisam ter seu processo estruturado e revelado, sendo chamada de Black Box Pool, por não descrever o processo. Na suíte Soft Expert, a Black Box Pool é representada pelo artefato Pool e é usado a nível documentacional. Ele funciona como um container de processo de negócio e é permitido apenas um processo por pool. O nome da pool representa o processo de negócio que está contido nela.
pode ser desenhado na horizontal ou na vertical, como já falamos em outra lição. À primeira vista, ambos os elementos swimlane parecem muito semelhantes. No entanto, eles têm significado completamente diferentes. Uma pool representa um participante de um processo e pode atuar como um container para um único processo, enquanto uma lane representa um mecanismo de classificação de atividades e pessoas dentro deste processo. Vamos então testar um pouco nosso conhecimento. No BPMN, qual frase sobre pools e lanes é verdadeira? Opção A. Pools comportam apenas objetos de fluxo e uma pool contém apenas uma lane por participante. Opção B. Uma lane define participantes adicionais em uma pool, e a pool usa uma sequência de mensagem. Ou opção C. Pools podem comportar objetos de fluxo, e uma lane é uma subdivisão de uma pool. A resposta correta é a letra C. O uso de lanes, embora muito comum, é opcional, e pools podem conter objetos de fluxo. A não é correta porque não é verdade que as pools comportam apenas objetos de fluxo, e B também não, porque uma lane não usa sequência de mensagens porque este não é um objeto BPMN. Na próxima lição, seguiremos dando continuidade ao nosso curso e veremos outro elemento BPMN. Até lá! Os últimos elementos do BPMN, os artefatos. Os artefatos fornecem a capacidade de mostrar informações que vão além do fluxograma básico BPMN. É importante ressaltar que artefatos não fornecem outra funcionalidade ao processo, mas sim informações adicionais, isto é, detalhes que não seriam evidentes se não fosse pelo artefato. Você pode usar artefatos para organizar tarefas ou até mesmo adicionar comentários ou notas na hora de descrever os elementos do processo. Vamos então conhecer os artefatos da suíte Soft Expert. Eles podem ser divididos em 4: anotação, grupo, objetos de dados e pool. Lembrando que sobre as pools já falamos na última lição, portanto nessa focaremos nos 3 primeiros. Vamos começar então falando sobre a notação. Este item deve ser utilizado para adicionar notas complementares ao diagrama do processo. Eles podem ser conectados a um objeto específico no fluxo com uma associação e é representado por uma área de texto marcado com a borda lateral. Neste exemplo de recebimento de documentos físicos, vemos como as anotações foram utilizadas para dar detalhes extras ao processo. Na tarefa Informar aos analistas do recebimento do físico, embaixo podemos ver uma anotação que nos diz que os analistas deverão ser informados via e-mail. Além disso, podemos ver também que esta anotação está conectada à tarefa por uma associação, que já vimos em lições passadas. Também temos o artefato grupo. Este elemento pode ser utilizado para sinalizar grupos de atividades, dando-lhes algum destaque. Ele é representado por um retângulo com bordas arredondadas e linha tracejada. Ele tem função meramente visual e não influencia o fluxo do processo. Neste exemplo, vemos como a produção de um determinado curso se separa em 3 etapas, começando pelo design do curso, passando pela produção e logo pela entrega. Neste caso, os grupos foram usados para separar melhor cada etapa. Por fim, temos ainda os objetos de dados e eles também podem ser divididos. As divisões são entrada de dados, saída de dados, coleção de objetos de dados e base de dados. Na próxima lição, abordaremos os objetos de dados, sua definição e subdivisões em detalhes. Te espero lá! Objetos de dados. Um objeto de dado é qualquer tipo de informação cuja representação é importante para a compreensão do fluxo do processo. Pode representar um documento, um formulário ou um arquivo. Ele representa uma base de informações que pode ser consultada para realizar uma determinada tarefa. Normalmente, ele tem uma descrição em textos para identificação.
É simbolizado por uma página com uma dobra no canto superior direito. Pode-se ainda subdividir o objeto de dados para que ele identifique a entrada de dados, a saída de dados ou então uma coleta de dados. A entrada de dados representa as informações de qualquer espécie que serão utilizadas para a elaboração de uma atividade, decisão ou subprocesso. Elas permitem ver qual tipo de dado é necessário pelo processo. Podemos dizer que eles são requisitos deste processo. Já a saída representa as informações geradas através da execução de uma atividade, decisão ou subprocesso. Enquanto os dados de entrada representam os dados requeridos, os de saída seriam os resultados produzidos. Até agora, nós assumimos que temos um documento toda hora, por exemplo, um arquivo Excel. Porém, é possível que no seu processo você precise lidar com uma série de documentos. Por isso, teremos também uma coleção de objetos de dados, que representa um conjunto de informações cuja representação é importante para a compreensão do fluxo do processo. Por fim, nós temos também uma base de dados, que representa um repositório de informações de qualquer espécie, seja ela um banco de dados ou um sistema de arquivo. Ele pode ser consultado ou atualizado no decorrer da realização de alguma tarefa. Eles podem armazenar informações ou até mesmo acessar alguns dados que são associados com o modelo de negócio. Assim, encerramos a apresentação dos elementos BPMN da suíte Soft Expert. Muito obrigada! Teremos um exercício prático. Construiremos e analisaremos um processo BPMN. Ele será um requerimento de viagem. É importante ressaltar que este processo ocorre dentro de um contexto empresarial. Esse processo tem várias etapas. Primeiro, o solicitante preenche as informações relacionadas à viagem. Então, o líder do participante aprova ou rejeita a execução do pedido de viagem. Se o pedido é rejeitado, ele deve retornar ao solicitante. Se é aprovado, a agência de viagem deve fazer estimativas em relação ao preço das passagens e acomodação. Então, o setor financeiro aprovará ou rejeitará os gastos estimados. Em caso a estimativa de gasto seja rejeitada, ele retornará à agência de viagem para que novas estimativas possam ser feitas. Caso as estimativas sejam aprovadas, a reserva da passagem e do hotel será emitida. Então, o solicitante confirmará se de fato a viagem realmente ocorreu. Se não, a agência de viagem cancelará a viagem. Se sim, o solicitante deve fazer um relatório de despesas. Finalmente, o sistema alertará o líder do solicitante sobre a viagem. É importante ressaltar que deveremos separar os participantes em lanes. Neste caso, pense: quantos participantes teremos? Se você pensou em 4, acertou. Teremos uma pool representando o processo como um todo. E logo teremos 4 lanes. Uma para o solicitante da viagem, outro para o líder do solicitante, outro para a agência de viagem e ainda outro para o setor financeiro. Então, vamos começar? Após ter dividido os participantes, começaremos com um evento de início. Seguindo o fluxo, encontraremos a nossa primeira atividade, que será pedir viagem. Logo, seguindo o fluxo de sequência, encontraremos uma decisão. A decisão é de aprovar ou não o pedido de viagem. Caso o pedido não seja aprovado, voltaremos à atividade inicial. Mas caso o pedido seja aprovado, seguiremos o nosso fluxo e encontraremos outra atividade, que é de fazer as estimativas dos gastos. E aí encontraremos uma outra decisão, que é de ter ou não as estimativas aprovadas. Encontraremos 2 fluxos de sequência dependendo da decisão. Caso a estimativa não seja aprovada, seguiremos o fluxo de sequência indicando não, que diz que devemos fazer novas estimativas. Por isso, retornaremos à agência de viagem e faremos essas novas estimativas. Mas caso a estimativa seja aprovada, seguiremos o fluxo, onde encontraremos uma outra atividade,
que é de reservar a passagem e a acomodação. Logo, seguiremos o fluxo. Observe que as atividades estão divididas em suas lanes correspondentes. Por isso, voltaremos à lane do solicitante, onde nos deparamos com uma outra decisão que nos diz que devemos informar se de fato a viagem aconteceu ou não. Caso a resposta seja negativa, a agência de viagem deverá executar o cancelamento da viagem. E então, o líder do solicitante deverá ser notificado. Porém, caso a resposta seja afirmativa, voltamos à lane do solicitante, que deverá executar um relatório de despesas. Por fim, o líder do solicitante deverá ser notificado. Sabemos que essa notificação provavelmente será feita por e-mail, porque temos um evento intermediário de mensagem, do qual já falamos nas nossas lições anteriores. Este evento indica que uma mensagem será enviada. Por fim, encontraremos um evento finalizador, que indica que o nosso processo, após percorrer todo o fluxo, foi encerrado. Este é um processo relativamente simples, onde usamos poucos elementos. É importante estar atento ao fluxo de sequência e às lanes, que nos indicam quem serão os responsáveis por cada atividade. Neste nosso último vídeo, veremos algumas considerações e dicas sobre o uso do BPMN. Vamos lá? Coloque lanes para cada ator do processo. E lembre-se, nem sempre um participante será uma pessoa. Entenda quais são os eventos iniciais do processo e use o que mais se adeque. Lembre-se de nomear as atividades no infinitivo. Eles padronizam e trazem clareza ao processo. É interessante manter o nome da atividade com menos de 8 palavras. Lembre-se que temos 3 tipos de eventos: início, intermediário e fim. É importante que você caracterize o tipo de evento que usará conforme estes critérios. Confira o uso correto dos gateways e dos conectores. Se necessário, reorganize o modelo utilizando subprocessos. E atente-se à maneira como os subprocessos são modelados. Também, se necessário, inclua anotações ou utilize os objetos de dados para maiores detalhamentos do processo. Tenha em mente que nem todos os componentes e elementos oferecem automatização, mas podem ser usados em riqueza a nível documentacional, trazendo clareza de informação e leitura ao seu processo. Este foi um curso focado na teoria BPMN, com processos práticos. Muito obrigada por acompanhar até o fim e até a próxima!